O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve agora. Eu sou a jornalista Giliane Grefe e vamos conferir as notícias do programa de hoje. Dia Nacional de Luta pela Educação leva 40 mil pessoas às ruas de Porto Alegre. Reitor do IFRS admite que instituição pode fechar as portas antes do fim do ano. A ADURGS promove seminário nacional sobre o futuro das universidades. Você sabia que a URGS e a UFSPA desenvolvem remédios que combatem diversas infecções? A ciência muda nossa vida todos os dias, mas ela está em risco com os cortes do governo federal. Vamos nos mobilizar para que os investimentos na área científica continuem a fazer nossa vida e nosso país melhor. A ADURGS Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. A Andifes lançou um painel onde é possível verificar os cortes e orçamentos das universidades federais em todo o país. O painel pode ser acessado em portaladverso.com.br. A egressa do IFRS, Juliana Stradiotto, recebeu o primeiro lugar na área de ciências de materiais na maior feira de ciências do mundo, a Intel-ICEF. A premiação ocorreu na sexta-feira nos Estados Unidos. A feira contou com a participação de mais de 1.800 estudantes do ensino médio de 80 países. Juliana é egressa do campus Osório do Instituto Federal e apresentou uma pesquisa sobre o aproveitamento da casca da noz macadâmia para confeccionar uma membrana biodegradável, que pode ser utilizada em curativos de pele ou embalagens, substituindo o material sintético. Além de ecologicamente correta, a membrana tem um custo mais baixo que o material sintético, sendo também mais econômica. A semana que passou ficou marcada por manifestações em defesa da educação que mobilizaram estudantes e docentes em todo o país. Em Porto Alegre, cerca de 40 mil pessoas foram às ruas para protestar contra o corte de verbas nas universidades e institutos federais. Durante o ato na Esquina Democrática, o presidente da ADURGS Sindical, Paulo Mors, fez o discurso exaltando a unidade dos sindicatos em torno de um mesmo objetivo, que é mostrar a força da educação. É emocionante ver essa mobilização. Hoje paramos Porto Alegre. Nós estamos lutando não apenas contra a agressão à educação, mas também estamos trabalhando em defesa da saúde, em defesa da seguridade, em defesa da segurança, em defesa da dignidade do povo brasileiro. Hoje, nós estamos mandando esse recado para Brasília. Essa mobilização é histórica, mas, mais ainda, um recado muito mais contundente será enviado em 14 de junho, com a nossa greve geral nacional que vai paralisar esse país, em defesa da soberania nacional. Nós estamos recebendo pacotes de cortes, de perseguição, pacotes gerados pelo ódio, desde que foi aprovada a Emenda Constitucional 95. E é na esteira dos cortes da Emenda Constitucional 95 que nós estamos vivendo. Mas agora vemos aqui uma prova de unidade de muitas organizações, muitos sindicatos de linhas ideológicas diferentes se unindo contra o fascismo. Isso é muito importante e muito necessário. Vamos nos unir mais ainda e no dia 14 de junho vamos parar este país, mandando um recado definitivo àquela choldra que quer nos roubar. O Som das Ruas, na última quarta-feira,
Foi um recado claro, em alto e bom som, ao governo federal contra os cortes na educação. Após os protestos de 15 de maio, o governo Bolsonaro tentou argumentar, dizendo que contingenciamento é diferente de corte. A declaração rendeu polêmica ao longo da semana. Durante participação no programa Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes no último sábado, o diretor da ADURG Sindical, Eduardo Rolim, esclareceu a diferença para os ouvintes. Entender o que é orçamento público. Orçamento público é um valor que é autorizado pelo Congresso Nacional que o serviço público pode gastar. No caso aí das universidades, para ser bem específico, há dois tipos de orçamento que tem que se diferenciar bem, que é o de pessoal e o de orçamento de custeio e capital, o OCC. O de pessoal ele não é redutível, porque isso o governo não pode mexer, as pessoas têm os seus salários, eles têm que ser pagos, então isso não se mexe. O que se mexe é o orçamento discricionário, o OCC, que é uma fração pequena, inclusive, em relação ao anterior lá. O problema é, o governo diz assim, não, eu estou fazendo só um contingenciamento, não é um corte. Se vier a arrecadação, eu libero esse valor. O problema que a gente tem que dizer é que, na prática, o que tem acontecido nos últimos anos, e contingenciamento não é uma invenção do governo Bolsonaro. O governo Temer fez, o governo Dilma fez também, não estamos discutindo isso. Em todos os momentos a gente criticou esse tipo de coisa. O problema é que a execução orçamentária é que tem que ser observada, e não o valor do orçamento. E a execução orçamentária, ano a ano, tem diminuído nas universidades, principalmente no que se refere a capital, que é investimento, construir prédio, etc. E tal. Então, na prática, os contingenciamentos ano a ano estão virando cortes, sim. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta, você confere. Reitor do IFRS destaca que a instituição no estado pode fechar as portas antes do fim do ano. Já voltamos. Você sabia que todas as variedades de aveia plantadas no Brasil foram desenvolvidas na URGS? A ciência muda a nossa vida todos os dias, mas ela está em risco com os cortes do governo federal. Vamos nos mobilizar para que os investimentos na área científica continuem a fazer nossa vida e nosso país melhor. A ADURG Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Você sabia que a pesquisa da URGS desenvolveu a produção de cimento a partir de resíduos industriais, reduzindo o lixo e a emissão de gases poluentes? A ciência muda nossa vida todos os dias, mas ela está em risco com os cortes do governo federal. Vamos nos mobilizar para que os investimentos na área científica continuem a fazer nossa vida e nosso país melhor. A ADURG Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Voltamos com o programa ADURGS no ar. O reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul fez um balanço de como os cortes podem afetar o funcionamento da instituição em todo o estado. Confira na entrevista feita pelo repórter Araldo Neto. A gente quer saber, inicialmente, de que forma esses cortes vão afetar na estrutura do IFRS. Os serviços serão cortados, até quando suporta o orçamento com esses cortes, a manutenção do serviço do IFRS? É importante que a gente entenda que o orçamento geral do IFRS para 2019, ele já não era adequado para as nossas necessidades. Por conta da emenda constitucional 95, que já limitava, o aumento dos gastos públicos em educação já pelo terceiro ano agora, o crescimento que a gente teve em relação a 2018, ele não corrigiu os percentuais de correção da maioria dos nossos contratos. Então isso é uma fala que a gente sempre tem que fazer para mostrar que já teríamos problemas à luz do orçamento aprovado na LOA. Quando a LOA foi aprovada, nós obviamente nos planejamos para ela. O orçamentário anual nos dá um orçamento e nós rapidamente fizemos todo o planejamento de 2019 à luz dela. Mesmo ela o valor sendo não suficiente, a gente se programa e planejou o ano de 2019 para terminar minimamente à luz daquele orçamento. Para nossa surpresa, agora há 2 semanas,
o orçamento geral do IFRS foi cortado ou bloqueado em 30%. O orçamento geral. Mas se a gente pegar o orçamento de custeio, que é o orçamento para o dia a dia, para o funcionamento básico da instituição, o corte chega a quase 40%. Por que isso? Porque o orçamento da assistência estudantil ficou intacto. O governo não mexeu nele. Então, para preservá-lo, de modo a que nada seja retirado dele, tem que ser retirado mais de outras fontes que fazem, então, no IFRS, quase 40% de bloqueio nas despesas gerais de custeio. O que isso significa na prática? Que todos os contratos em execução na nossa instituição deverão sofrer prejuízos. Que tipo de contrato? Vigilância, limpeza, serviços de manutenção, internet, energia elétrica, água, aqueles contratos que a gente tem que executar ao longo do ano e que já estavam acordados. Então já temos prejuízos o recurso que sobrou, entre aspas, o que sobrará, já não é suficiente para estes contratos, até o final do ano. Mas a instituição é mais do que isso. A instituição também tem seus projetos de extensão, de pesquisa, e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul coloca uma boa quantidade no seu orçamento em projetos, no desenvolvimento de soluções, de projetos e programas que resolvam problemas da sociedade. Então esses todos, obviamente, também já sofrem imediatamente prejuízos, incluindo bolsas de alunos que fazem pesquisa e fazem extensão. Viagens técnicas, por exemplo, obviamente também sofrem já imediato prejuízo. Então é uma série de atividades da instituição que começam a sofrer prejuízo e que em seguida haverá algum momento em que elas não mais acontecerão. E aí a tua pergunta de em que momento o IFRS para? Não é possível ter uma resposta precisa, porque o IFRS é composto de 17 orçamentos para cada campus. Cada campus tem o seu orçamento. Então não há um momento único para todos terem as suas atividades cessadas. Alguns vão ser um pouco antes, outros vai ser um pouco depois. Mas numa média institucional, se a gente fazer uma analogia com o ano passado, nós teríamos recursos para funcionar até o final de setembro, né? Fazendo uma comparação com o orçamento de 2018 e extrapolando para 2019. Então, nessa comparação bastante simplória, mas verdadeira, início de outubro, no mais tardar, a gente já não teria ou a gente já não terá mais condições de manter as atividades da instituição. Falou que cada campo tem um diagnóstico diferente, né? Retrata, assim, os que estão em condições mais complexas com este corte. Quais serão afetados em menos tempo? Também é uma resposta difícil, mas de uma forma geral, os campi que estão em fase de implantação, os menores, sofrem mais, porque eles têm demandas mais urgentes do que os mais antigos, principalmente na questão de obras e na questão também de mobiliário, né, de equipamentos, de insumos para laboratório. Eles precisam de mais coisas porque eles têm 3, 4 anos de funcionamento. Então, numa média, eu diria que esses campi podem sofrer os prejuízos mais imediatamente, que são os campi da fase 3, como a gente chama: Alvorada, Vacaria, Rolante e Viamão. São os mais jovens, né? Mas também, de novo, depende de como cada diretor vai resolvendo as questões que aparecerem. Por outro lado, nós estamos agora aqui num campus muito grande, no campus Porto Alegre, que tem custos fixos muito altos. É um campus antigo, não está entre esses que eu cito, mas que tem muito custo com vigilância para a estrutura do prédio, com limpeza, com manutenção predial. Então é um campus que eu colocaria entre os que mais imediatamente sofrerão prejuízo. O campus Porto Alegre, que coincidentemente é o meu campus, inclusive, de origem. Então muito depende das realidades locais de cada campus, né? No IFRS a gente tem campi em vários estágios de desenvolvimento, né? Os que já estão constituídos há mais tempo, os que estão, de uma certa forma, alguns 6 ou 7 ou 8 anos, e aqueles que têm 3 ou 4. Então a gente também não tem como fazer um diagnóstico que valha para todos eles. Cada campus tem a sua realidade. Mas o que é consenso para todos é que o bloqueio de orçamento é grave e vai afetar todos eles, sem exceção. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Vai chegar uma hora que a reitoria vai ter que optar. A gente investe na segurança, investe na pesquisa. Como é que está isso dentro da reitoria? Quais as prioridades que vocês colocarão diante desse orçamento restrito? Neste momento que vivemos, nós entendemos que o melhor não era tomar essas decisões agora de prioridades, porque a nossa estratégia de combate é reverter o bloqueio.
Então nós escolhemos como estratégia de defesa não escolher onde cortaremos. Não faremos isso, não queremos fazer. Nossa estratégia de defesa é reverter o bloqueio. Então todos os movimentos estão sendo feitos junto com outros reitores de instituto, junto com outros reitores de universidades, inclusive, pela reversão do bloqueio, para que a gente possa ter a continuidade das atividades. Por outro lado, o que a gente fez de imediato foi cancelar ou suspender uma série de eventos institucionais que estavam programados para os próximos 60 dias. Então, não se trata de escolher prioridade, mas se trata de deixar de fazer algumas coisas que necessitariam de recursos para os próximos meses. Eventos institucionais de pesquisadores, de extensionistas, jogos dos estudantes que aconteceriam em julho no Campus Sertão, capacitações de servidores. Então, tudo isso foi suspenso por um tempo indeterminado, na expectativa de que o bloqueio seja revertido e que a gente possa fazer mais adiante. Fora isso, nós ainda não tomamos nenhuma decisão de priorização. Nós delegamos aos diretores gerais, todos os 17, cada um faça um diagnóstico do seu campus, de como está a sua condição lá, do que poderia deixar de ser feito, se em algum momento isso for inevitável, e nós tomaremos essas decisões nos próximos dias, né? Mas relembrando, a nossa estratégia não é de escolher onde cortar. A nossa estratégia dos reitores do Brasil inteiro é fazer a instituição continuar andando normalmente até o momento em que ela não conseguir mais andar. Porque no momento que a gente decide parar com algumas atividades, qual é o entendimento do governo? Viram? Dava para ter retirado. E a gente acha que não dava para ter retirado. A gente quer que as atividades, que o aluno tenha aula normalmente, que as coisas possam acontecer, mas a gente sabe que em algum momento do ano isso vai ser inevitável. Por outro lado, o nosso movimento é pela reversão. Mobilizamos políticos, parlamentares, governador do estado, Assembleia Legislativa. Semana que vem provavelmente deve haver uma missão de deputados estaduais acompanhados de reitores para Brasília, para conversar inclusive com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A gente está tentando essa agenda para trabalhar na linha da reversão, né? Essa é a nossa meta número 1, reverter o bloqueio. No governo Temer também houve um bloqueio, né? Foi liberado depois? Houve, na verdade, no governo Temer o que houve foi uma limitação dos gastos. É diferente do bloqueio? É diferente. Agora o orçamento foi retirado através do sistema. No governo Temer isso não aconteceu. As instituições aparecia ali o orçamento bloqueado, mas ele aparecia para nós. Isso permitia, inclusive, alguns planejamentos. Algumas licitações podiam ser feitas. Porque imaginava-se, como de fato acabou acontecendo, que ele seria revertido a qualquer tempo. Do jeito que está hoje, pode ser revertido de novo, mas aí é uma decisão política. Pelo sistema de gestão do orçamento, ele foi retirado. A gente deixou de ter na noite de 30 de abril 30% do orçamento. Então é diferente do que aconteceu em outros anos. A gente está acompanhando, está vendo manifestação em diversos campos, os alunos parecem mobilizados, entendendo a gravidade desse corte. Como é que tu vê esse movimento que está acontecendo dos alunos, da comunidade acadêmica? E eu te pergunto, os alunos, na sua maioria, estão entendendo a gravidade da situação? O que a gente tem feito é tentar ser o mais transparente possível. Então, nós temos ocupado todos os espaços de mídia, né, possíveis, de redes sociais, para colocar os estudantes e os servidores a par do que está acontecendo. A gente não está escondendo nada, a gente está sendo absolutamente franco e transparente para mostrar o cenário. E aí eu confesso que, para minha surpresa, até principalmente no caso dos estudantes, né, porque os servidores a gente sempre espera uma reação mais forte mesmo, os estudantes estão sendo muito parceiros. Eles não estão aceitando passivamente, eles estão reagindo, estão manifestando a solidariedade deles para mim, no caso o reitor, para todos os professores e técnicos da instituição, dizendo que eles não estão conformados e que eles irão, de fato, nos acompanhar nessa briga. Então eu diria que está havendo uma solidariedade muito grande dos estudantes para com a sua instituição. Hoje mesmo, aqui no campus Porto Alegre, tivemos um abraço no campus que mobilizou centenas de estudantes, foi maior do que imaginávamos, cercamos literalmente o quarteirão todo, sobrou gente, inclusive, no abraço, né, em número de pessoas. Então, os estudantes estão dando um exemplo de mobilização, de comprometimento, de engajamento com a nossa causa dos institutos federais. Então, a gente acha que esse é um ponto a nosso favor, né? Os estudantes pressionam o governo, pressionam os seus parlamentares e, por consequência, a sociedade também se sente pressionada e convidada a se juntar à nossa causa. Então, o que eu tenho percebido é uma mobilização como eu ainda não tinha visto. Confesso, nos últimos anos,
de apoio à causa da educação, de apoio aos institutos federais, às universidades federais também, e isso só faz nos dar um certo otimismo e uma esperança de que o governo possa ser sensível a esses anseios da população. Tudo que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgs no ar, terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade. Ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.